vibrações ancestrais. Nós estamos aqui mais um dia ao lado do nosso congá, que é da onde a gente tira a nossa força, para te dizer que estamos em mais um episódio do podcast, que é um programa da Rádio Sensg, uma iniciativa do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, através do coletivo Que Querer. Eu sou a Pitauã, estou aqui do lado de Viviane Mara, tio Bita. Eu peço a bênção, tio Bita. Eu peço a bênção do seu ancestral. Eu peço a bênção, Viviane Mara. Oxalá nos abençoe. Eu peço a bênção do seu ancestral. E é com essa bênção que a gente vai iniciar esse programa, que foi feito através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Aí, depois, e antes disso, eu estava ali no meu cantinho, aí teve uma reunião aqui da família também, aí a Célia falou comigo, e aí, o que você quer fazer aqui no centro? Eu falei assim, eu quero ficar do jeito que eu tô, cantando, dançando, louvando as orixás, bem feliz. Ela falou assim, então, agora eu vou arrumar uma função para você. Ali na porteira vai ter alguém que amarra os panos para a pessoa ser atendida, né, pelo médium, vai ser a ligação entre a assistência e o corpo mediúnico. Então, essa função é uma samba da casa, também é chamada de transa, né? Nome que eu não gosto muito, porque dá duplo pensamento. Aí eu falei assim, então tá, você samba da casa. Então você vai ser essa ligação entre o médium. Aí fiquei ali, quem ficava ali era a Marciana. A Marciana ficava ali antes de mim. Eu falo até que ela é minha chefe, a Marciana que ficava ali. Só que ela começou a incorporar. Ela começou a incorporar. Aí a Célia me colocou lá para ajudar a Marciana. Se ele incorporasse, eu estava lá. E logo depois a amiga que trabalhava no quarto de Cambona foi lá também. Então é o trio, né? Eu, Marciana e Miriam. Mas de vez em quando as duas incorporam, né? Fica só eu mesmo. Mas é uma função que eu gosto muito. Eu escuto o que as pessoas têm para falar, eu recebo as pessoas, converso com elas. Algumas contam para mim alguma coisa para ver em que médium eu direciono elas. Algumas não. Algumas já vêm, já tem aqueles médios de preferência. Então já fala, eu quero ser atendida pelo caboclo de fulano, pela pombagira de ciclano. E aí a gente leva naquela pessoa. Aí a Cissa me recomendou que toda vez que a pessoa sair daqui de ser atendido pelo médium, que eu pergunte à pessoa se tudo correu bem. Ela falou assim, Viviane, você faz sempre isso? Isso eu faço. Eu pergunto, tudo correu bem? Se a pessoa falar, não, eu não entendi o que o médium falou, eu não compreendi, ou então o médium só me rezou, eu queria conversar. Eu pego a pessoa de novo, pergunto, qual médium você foi atendido? Aí ele me indica, eu levo a pessoa de novo nesse médium, explico o que a pessoa quer. Se aquele médium não tiver condição de fazer o que eu pedi, eu levo em outro médium. Porque isso é uma recomendação da Cissa, até para a pessoa sair daqui satisfeito com, né? Se ela veio buscar alguma coisa, que ela receba aquilo que ela veio buscar. Então, é uma recomendação que a gente sempre tem. Então, a Miriam e a Marciana encaminham as pessoas para os médios, às vezes eu indico o médio, às vezes não, e eu sempre pergunto para a pessoa se foi tudo certo, se deu tudo certo, se ela ficou satisfeita com o atendimento, se ela entendeu. Às vezes até a pessoa vem e fala assim, eu nunca vim ao centro, eu não sei como fazer, eu não sei como eu vou conversar, o que é isso, o que é aquilo. Então eu vou explicar para a pessoa o que é. É só uma bênção, entendeu? Aí eu explico para a pessoa. Se a pessoa falar para mim, eu já incorporei uma vez, aí eu peço para a Marciano ou para a Miriam acompanhar a pessoa, então peço para um médium da casa acompanhar aquela pessoa para segurar se ela incorpora, se ela não incorpora. Também a nossa função é ver alguém da assistência que está incorporando, pegar ela lá fora, colocar o pano nela, trazer ela para dentro, fazer com que ela incorpore aqui dentro e cuidar dela, né? Porque afinal ela veio aqui para receber um passe, para receber um atendimento. Nem sempre ela veio preparada para uma incorporação. Né? E às vezes também as pessoas nunca incorporou, né? Chegou aqui e de repente se vê incorporando. Então a gente tem que cuidar dessa pessoa para que ela não caia, não se machuque, não se assuste, né?
porque às vezes não é bem a praia dela aquela incorporação. Então a gente vai cuidar dessa pessoa para que elas recebam o melhor tratamento possível aqui e saia daqui bem, né? O importante é que elas entrem bem e saia bem daqui. Então, a nossa função ali é com a pessoa que veio da assistência em relação ao médium da casa. E de vez em quando a gente quebra o galho do médium, né? Pega uma bebida, quando tá muito cheio, pega um fumo, pega um charuto, pega uma cigarrilha, né? Seca o chão que o médium molhou, porque a gente está aqui é para isso, né? Para trabalhar mesmo. E antes de passar para a função do presidente, eu queria te fazer mais uma perguntinha, né? Se a Pemba voa, a Pemba vai para muitos lugares. Ah, Então, sim. ali daquele outro lado da câmera, tem gente que já tem um entendimento, tem gente que já é um bandista, mas também tem gente que é totalmente leigo e caiu de paraquedas no nosso vídeo. Aí eu queria que você, e você é professora desde as primeiras Ai, infâncias. ai. Será que eu vou saber explicar? Vai sim. Eu queria que você explicasse pra gente essa questão que você falou assim, que às vezes alguém dá uma prévia, fala pra você mais ou menos o que tá acontecendo, e aí você zambura, zambura é pensar com Deus, é, e direciona para alguma entidade. Aí eu queria que você explicasse, imaginando que tem alguém muito leigo assistindo você, como é que você faz esse direcionamento? Ah, para um caboclo, para um Exu? Isso é uma coisa um pouco intuitiva, um pouco intuitiva da intuição e um pouco do conhecimento que a gente tem do médium que já trabalha na casa. Entendeu? A gente já sabe. Às vezes a pessoa fala do problema e é um problema que precisa de uma maior firmeza, então a gente manda para um médium mais firme. Às vezes é um problema que precisa de um maior acalanto, aí a gente manda para um médium mais carinhoso, que vai dar aquele carinho. Às vezes é um problema que precisa de um médium que vai falar para a pessoa, que vai direcionar a pessoa. Então, a gente já conhece a maioria dos médios da casa. Então, a gente já sabe como os médios da casa trabalham e a gente já sabe que direção que a gente vai levar. Então, é uma coisa mais intuitiva, meu, da Mia e da Marciana. Da gente levar para o médium, dependendo do problema, a gente leva para o médium que tem a ver com aquele problema. Porque a gente já conhece os médios da casa. A gente já observa os médios da casa, a gente vê que tipo de problema ele trata melhor, como ele vai tratar melhor certas coisas. Então a gente já direciona de acordo, isso se a pessoa falar para a gente ali. Se não falar, vai na intuição mesmo. É uma coisa mais intuitiva. Minha, da Marciana e da Miriam. Olha que bacana. E olha o quanto que eu tô aprendendo também, porque eu achei que você fosse falar da. Tipo assim, tal entidade, mas também tem a questão do trabalho do médium. Sim, do médium e da entidade. Do médium e da entidade. Porque a gente já sabe, assim, eu vejo qual médium que é mais carinhoso com a pessoa. E a pessoa às vezes está aqui, ela não está com problema, ela precisa só de um aconchego. Às vezes ela precisa só de um carinho, às vezes ela precisa só de uma palavra amiga, às vezes ela precisa só de um abraço, ela não precisa de mais nada, só de um abraço. E às vezes ela precisa de uma palavra mais firme, uma sacudidela, né, para ela acordar e ver que a vida não é assim. Uma voz de comando. Uma voz de comando. Então, e cada médium e cada entidade tem uma maneira diferente de trabalhar. Então, a gente vai levar de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Essa semana, meu primo veio aqui, né, Vitor? E aí, ele veio com uma questão para mim que eu falei, Jesus, eu falei, quem que eu vou levar? Né? É meu primo. E aí eu falei, aí a Miriam falou assim para mim, Viviane, leva nessa pessoa. E levamos na pessoa certa. Na pessoa que falou com ele de uma maneira. Meu primo é uma pessoa muito boa, mas eu nunca vi ele se emocionar igual ele se emocionou, falando com a entidade que ele falou. E a entidade ainda me chamou para estar junto. E ele se emocionou tanto, aquilo serviu tanto para ele, sabe? Ele se emocionou tanto, ele me mandou mensagem no outro dia, perguntando qual o nome da entidade, perguntando tudo. Tocou nele de uma maneira que foi muito boa para ele, entendeu? Que foi muito boa para ele.
Então, e a amiga que levou, ela levou na pessoa certa. Então, é uma questão de intuição e, às vezes, também é uma questão da gente confiar naquele momento que vem para a gente levar, naquele médio ou naquela entidade. Isso é muito legal. Eu ver a pessoa sair daqui transformada, mais feliz, mais contente, mais acalentada, sei lá, mais positiva, isso já vale a pena. Vale a pena. Isso já vale a pena. E às vezes a gente vê a pessoa voltar várias e várias e várias vezes, a gente vê que está dando certo. Isso é bom. Isso é muito bom. Que bacana, que legal. Tio Vitor, fala um pouquinho para nós sobre essa função de um presidente da casa. O presidente da casa tem muito a ver mais com o lado concreto da coisa, né? Então, o lado concreto da casa em si. O, Isso que ela está falando, os pagamentos de água, de luz, a gente tem que estar por dentro, sabendo o que está acontecendo. Vazamentos, telhado, rede elétrica. Eu, no caso, ultimamente estou mais preocupado com o nosso trânsito, né? Para não incomodar os vizinhos, né? Está dando um pouco de problema e às vezes eu nem fico aqui dentro, porque a pessoa quase não me vê mais aqui. Mas agora que eu virei tranca-rua, eu fico na rua mesmo, olhando, tomando conta lá, para que não venha problema para cá. Que às vezes é uma coisa tão simples de resolver, mas a gente vê que tem certos vizinhos que acham que aquilo é o final do mundo. Então, para evitar aquela coisa, o irmãozinho daqui do centro vai chegar e colocar o carro no lugar. Eu falei, querido, não põe aqui não, põe lá no outro lugar, assim, assado. Que é para evitar. Já tivemos uns probleminhas assim. Então, eu fico mais lá vendo essa parte. O presidente que está na rua, se não flanelinha. Mas é isso aí. O que tem, a gente tem que estar atacando, tem que estar trabalhando. Mas a função é essa, é ver o lado mais material da casa, o que precisa a casa. É, e aí a gente perguntou, a gente pediu para vocês se apresentarem, pediu para vocês contarem um pouquinho de como que foi a chegada de cada um na. Vou fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Surpresinhas. Eu perguntei como que foi o começo aqui do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia. Mas como que foi o seu começo na Umbanda? Antes Banda, do culto no vamos. lar. Célia, eu nunca levei religião muito a sério, mais novo. Ler, eu gostava muito de ler coisas, tudo. Até hoje sou muito curioso para ver coisas, mas não era a minha parada, nunca nenhum. Mas uma vez eu estava meio encucado com uma coisa, e aí a Célia falou assim: toma esse livro aqui para você ler. O nome do livro era Estamos Todos Reencarnando. Menina, aquele livro abriu um portal na minha cabeça que eu falei, nossa, que coisa interessante. O assunto falava de reencarnação. E, de uma certa forma, falava de coisas que eu vi hoje. Por que que um é tão inteiro e o outro tem lá, faltando pedaço, tem problema mental? O livro embarcava mais ou menos esse tipo de coisa. Eu comecei a gostar, comecei a ler sobre o assunto. E ela foi me municiando. Ela ia me dando livros, indicando livros. Eu fui gostando, falei, meu Deus, estou a ser bom. Aí fui para o kardecismo. Frequentei o kardecismo há muito tempo. E começou nosso culto lá em casa, lá na casa do Monte Castelo. Foi onde começou, virou a banda toda, e para trás, não saiu mais. Saiu. Quanto tempo no Espiritismo de Kardec? No Kardec, eu fiquei quase 10 anos. Tem 8 anos e pouco, quase 9 anos. E o senhor pode compartilhar alguns aprendizados? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para a Viviane Mara, porque, por exemplo, eu tenho uma caminhada que eu nasci na igreja evangélica, né? E inclusive eu tenho maior carinho, maior respeito por todo mundo. Se tiver alguém assistindo aí da minha comunidade lá, né? Minha comunidade é aqui agora, mas a comunidade que foi da minha mãe, a comunidade que foi do meu pai, direto eles me ligam, e aí, tá tudo bem aí, né? Pra saber se tá tudo bem. Então, assim, eu tenho maior carinho, maior respeito. Mas estou feliz aqui. É, eu queria saber se você
tem algum. Porque os aprendizados desses 10 anos somam para cá também. Esses aprendizados dos 30 anos no catolicismo somam para cá também. Se o senhor pode dividir algum aprendizado que o senhor teve lá do Espiritismo, né, de Allan Kardec, que soma na sua caminhada até hoje, às vezes pode ajudar alguém. O aprendizado de lá, que também soma-se aqui, é a liberdade de pensamento do outro. Isso eu acho assim, fundamental, que nem é de religião, é da pessoa, do fundamento da pessoa. Mas lá e aqui isso é muito importante, que o outro não violentar o outro. A minha verdade pode não ser a sua verdade, mas, no entanto, a gente pode caminhar junto. Uma certa vez, conversando com a vovó Maria Pomba, nós foi feita essa pergunta: quantos lados tem uma verdade? Todo mundo falou de prontidão, né? Uma só. Ela ouviu tudo e falou: não. A verdade tem dois lados. Mas espera aí, como que é a verdade? Tem o lado da pessoa que está falando uma coisa, do outro lado e o lado da verdade. Tem que descobrir qual é o lado que está afinizado com a verdade, né? Mas até então você chegar nisso, a verdade tem três lados, dois lados e quantos outros for possível. Só vai finalizar quando a gente chegar no final. Quem está com razão? Quer ver uma coisa? Há pouco tempo, tem aquele problema todo de política aí e tal. Hoje em dia está chegando a verdade. Quem falou a verdade, quem falou a mentira e com o lado que está a verdade. Está se harmonizando, chegando junto, percebendo o que era mentira até então, o que era verdade. Isso, isso é a coisa, né? É onde que eu me apego, me vejo nisso. Para somar isso com os outros, paciência mesmo não tem jeito, jamais invadir. É deixar. Eu acho que é isso que é o que mais trouxe de lá e somou muito aqui. Olha, que bacana. O senhor me falando, eu lembro de. Existe um livro espírita da doutora Marlene Nobre que chama Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Mas é porque tem um grande sacerdote indiano que ele disse uma vez que a verdade é um grande espelho que caiu sobre a terra e cada um tem um pedaço. Olha que interessante. E aí, sobre os seus pedaços do espelho, o que você traz de aprendizados de uma comunidade católica que ainda está em você? Bem, meus pais eram pessoas de muita fé. Isso é uma coisa que eu trouxe da religião católica. E o rezar, né? Minha mãe faz oração, né, Bita? Todos os dias ela faz o terço lá em casa, ela e minhas tias. E é uma coisa que trouxe muito para mim. Eu ainda rezo bastante e confio muito no poder da oração e no poder de você estar sempre rezando. Não só para pedir, para agradecer, para falar como é que está o seu dia, para falar de tudo. Eu venho, agora eu não rezo mais, né? Eu rezo o Pai Nosso, a Ave Maria e o Salve Rainha aqui no centro. Mas eu geralmente faço minhas orações indo para o serviço ou voltando do serviço, cantando pontos que eu gosto, né, de Umbanda. Eu canto de tarde, né, Bita? Põe o ponto lá em casa para arrumar uma casa, para fazer qualquer coisa. Canto bastante ponto e confio bastante. Isso é uma coisa que eu trouxe da Igreja Católica e que eu trouxe dos meus pais. Que meu pai é um homem de uma fé inabalável, né? Minha mãe também é uma mulher de muita fé. Eu lembro quando eu disse para os dois, né, que eu estava vindo na Umbanda, e que eu estava vindo aqui, meu pai falou comigo assim: que bom, filha, que você encontrou um caminho. Porque ele estava me vendo, eu fiquei uns 4, 5 anos sem ir em lugar nenhum, sem ir na igreja e sem ir em lugar nenhum. E ele falou: é muito ruim uma pessoa sem religião. E quando eu comecei a vir aqui e me encontrei na Umbanda, eu lembro que ele falou comigo: que bom que você encontrou um caminho religioso para você. Porque é muito triste uma pessoa sem religião. É muito triste uma pessoa que não tem um caminho a seguir. E ele ficou muito feliz eu estar seguindo isso aqui.
E, assim, no início ele não entendeu muito, né? Porque como é que você é católica, né? Minha mãe foi a que melhor entendeu. E logo depois ele entendeu muito bem que eu tinha encontrado um caminho de fé para mim. Isso me deixou muito feliz. Ele ficar feliz com o meu caminho de fé. Me deixou bem feliz. Que legal. Acho que quando a gente sente que quem veio antes está feliz com o caminho que a gente está fazendo agora, é um sinal de que a gente está no caminho certo, né? Sim. E aí, no outro episódio que a gente fez com o Logan Labé, ele contou um pouquinho, ele falou assim que ele não tinha nome. Antes o nome dele era o nome do pai dele, aí depois o nome dele foi o nome do irmão mais velho dele, aí ele foi ter nome depois aí dos 30 anos, mais ou menos. Mas aí eu queria que Viviane Mara trouxe esse relato dos pais dela e acho que muito legal. E aí eu queria ver se o senhor não quer falar um pouquinho dos seus pais, alguma coisa que eles falavam que... Porque quando eu escuto vocês falando dos seus pais, me vem à mente pessoas de mente muito aberta e pessoas muito à frente do seu próprio tempo. Isso que me vem à mente. Minha mãe era muito à frente do tempo. Porque antes de eu virar umbandista, muito antes, a minha vizinha tinha um centro de candomblé, né, Brita, na casa dela. E quando a gente estava com algum problema que não era de saúde física, ela mandava a gente ir lá rezar. Quer dizer, olha bem, ela sempre foi católica, meu pai também, e a gente ia na Rosemary, né, para ela me rezar. Então, ela era muito à frente do meu tempo, muito à frente do nosso tempo. Sim, e reza é reza, né? Sim, Aquela sim. energia que você, quando você pede com fé, né? E aí, conta pra gente, tipo, um pouquinho dos seus pais. Dona disse hoje vou. É modesto, é onde que eu sempre estou seguindo. E incrível, sabe que você falou isso? Estou me lembrando de uma coisa. Eu não falo meus pais como se eles estivessem mortos, sabe? As lições são tanto aqui que eu não vejo eles desencarnados, eu vejo eles Vivo, sabe? vivos. Aquela lição deles torna eles tão vivos para mim que eu não dói. Eu fico aí falando, não dói mais nada disso. Embora para nós, né, morte é só uma viagem, né? Dói, mas o que eles me ensinaram é que, para nós, principalmente, é nossa base, nosso começo de tudo. Minha mãe, o pessoal fala muito do abraço da Célia, né? Fala que a marca da Célia é o abraço que ela tem, né? Mas se você conhecesse minha mãe e sentisse o abraço da minha mãe, eu acho que a Célia, até porque a Célia era muito junto com a minha mãe, é a mesma coisa. Uma mansidão no abraço da minha mãe incrível. Minha mãe era forte, boa, uma negra bonita, alta. Quando a gente passava de manhã, falava para conversar com a minha mãe, tomar um café, tomar um abraço, ter que abraçar a minha mãe. Acho que é por isso que a Célia carrega isso, sabe? E meu pai já era mais centradão, assim, daquele jeito dele, era um pouco mais, muito carinhoso, muito. Meu pai era um cara assim, muito pai. Vou te contar uma coisa. Quando os finais da família, os caçula, é eu, Lila e Cissa, nessa ordem. Eu só pareço ser o mais velho, mas eu sou o caçula dos homens. Sou o caçula deles. E meu pai chegava naquela época de 0 hora, né? Chegava de manhã em casa, ele fazia um mexido, colocava nós três no colo dele e ia dando comida para cada um. No final que ele comia, no final ele não comia nada, que ele dava comida para nós três. E essa é uma imagem que não sai da minha cabeça. Que isso é tanto que quando o Pedro era novo, quando o Pedro veio e ficou comigo, de tardezinha assim, não tomava, dava banho no Pedro depois do colégio, sentava lá na varanda, lá do Vila Rica, colocava uma música, o Pedro ficava na minha barriga balançando ele. O que meu pai fazia, eu reproduzindo com ele. E eu acho que ele faz isso com o filho dele hoje. Coisas, carinhos que a gente não tem como negar, né? E vem de onde? Vem de pai. E fica, e fica. Não vai embora. Meu pai era um cara um pouco mais centrado assim, mas tinha uma amorosidade incrível, sabe?
tem um respeito incrível, e é isso que a gente herdamos e vamos procurando seguir no caminho deles, né? E isso é muito à frente do tempo mesmo, porque, por exemplo, eu lembro que tem tios mais velhos meus que eu fui receber o primeiro Eu Te Amo no meu aniversário de 18. De 18 anos. É, por causa disso, uma rigidez, assim, sabe? Então, assim, é um pouco diferente do tempo, né? O pai ser carinhoso, porque normalmente o carinho vem da mãe, né? Minha mãe. Meu pai era muito carinhoso com a gente, Meu pai também. e eu acho que é isso que está faltando um pouquinho no mundo de hoje, né? Um pouco mais de carinho, né? De abraço apertado como esse que a gente recebe aqui. E acho que até isso que é essa colinha que tem aqui. Recebe esse abraço, a gente quer mais ir embora. É, né? Esse acolhimento. Né? O que a gente tem para dar é isso. Conta pra nós a história do Congo belga. Do Congo, Nós veio do Congo. era ele Eu também. vim de Angola. Beleza. Tanto que meu sonho é conhecer Angola. É, nossa. Nosso sonho, é conhecer Angola. Mas vai guardar dinheiro, né, Bito, pra gente ir a Angola. Eu ainda gosto também muito do Egito. Nossa. Egito antigo, primeira civilização. O Bito é fascinado pelo Egito. Eu falei para ele que eu não vou no Egito com ele, porque o Egito é altamente misógino, né? Pelo amor de Deus. Uma mulher que não pode dirigir num país. Mas ele é apaixonado pelo Egito. Acho o Egito, nossa. Egito, Cuxi, eu gosto muito. É, o pessoal acha que a medicina veio de Hipócrates, né? Mas na verdade Não. veio de Imhotep, no Egito. E aí é muito legal porque esses tempos atrás eu estava estudando e aí acharam uma carta do Hipócrates. Aí ele falava assim: Eu sou médico porque eu sou filho do Imhotep, porque ele foi para lá, pro Egito. Então você vê também o carinho que o cara tinha pelo Imhotep, é minha referência, foi ele que me ensinou, né? E como é que estão distorcidas as coisas hoje em Gente, a dia. filosofia que veio da Grécia, e todos os filósofos foram lá no Egito, né? Platão, Sócrates foram lá no Egito estudar filosofia, e aí vem falar que a filosofia nasceu na Grécia. Ai, Jesus. E a gente tem que escutar essas coisas, né? A última que eu vi que eu achei muito interessante foi de uma espada. Se não me falha a memória, de Akhenaton. Olha quanto tempo, hein? Akhenaton foi o pai do Tutankhamon, né? Akhenaton foi o cara que falou, ó, existe um Deus único, que é o Deus Sol. Encontraram uma espada do cara. Quer dizer, o que me fascina muito no Egito antigo é que, como negar, né? Os caras eram fora de série. Tá lá, não tá lá até Os hoje. pirâmides lá, né? Que não deixa mentir. Qualquer falar que não existe, está lá. E além disso, era tudo catalogado. Eles conseguiram catalogar coisas. Menino, foi por isso que eu gosto, né? Estava olhando. O primeiro contrato de trabalho feito foi lá, redigido. Lá. Primeira greve trabalhista era lá. Olha até onde que eles iam. Eu gosto muito de música. Um dia desse eu estou conversando com um professor meu, eu estudo piano e teclado. E o professor falando, né, na língua dele lá, não, que é uma coisa interessante, o pessoal da Grécia, esse cara que todo mundo fala dele, da Grécia aí, o Pitágoras e tal. Aí eu falei para ele, você sabia que Pitágoras estudou no Egito muito tempo? Aí ele parou e ficou me olhando. Que é isso, cara? Aí estudou lá. E que quando abriram o túmulo do Tutankhamon, encontraram instrumento de sopro. Então, quer dizer, Pitágoras estudou música lá, ele entendeu música lá. Não foi aqui na Grécia, foi lá. Mas quando ele chega na Grécia, todo mundo fala, foi o cara que tal, nada. Lá já existia tudo isso. Sim, e aí quando não tem esse movimento, tem o movimento de tentar tirar o Egito do continente africano, né? Tem o Egito virar asiático quando ele se torna melhor, né? É sempre assim. Clarear, não deixar o Egito ser negro como ele foi, como ele era, né? Aí fala, não. A Cleópatra pulente, né? Não existe Eu só acho aquela bobo prova, isso. existem umas outras, 7 antes, mas só fala daquela. Né?
A gente sabe que aquela civilização é uma civilização tanto quanto as outras, mas muito adiantada, contribuiu muito para a humanidade que está aí. A humanidade fala pouco, né? Os problemas que a gente sabe, né? Questão de pele, de cor,